Olá pessoal, hoje vamos começar um novo tema na nossa disciplina. Vamos falar sobre a primeira lei da termodinâmica, que envolve o uso de balanços de energia aplicada a ciclos e sistemas fechados. Quando trabalhamos a primeira vez com o conceito de energia, lá especialmente no curso de Física 1, nós comumente estudamos a energia cinética e a energia potencial associada aos corpos. Nessa condição, nós não discutimos sobre as formas microscópicas de energia. A gente aborda lá apenas as formas macroscópicas envolvidas. Quando nós reconhecemos a energia interna do sistema como parte importante de um princípio de conservação de energia, nós então passamos a ter um princípio de conservação muito mais geral. Se a gente, além de incluir o conceito de energia, incluirmos a transferência de energia, a alteração da energia do sistema por meio de calor e trabalho, nós passamos a chamar esse princípio de conservação de energia mais geral de primeira lei de termodinâmica. Então, a primeira lei, ela de fato é uma lei mais geral para a aplicação da conservação de energia para um sistema e tem como principal mérito o reconhecimento de que a energia interna é uma quantidade importante. Estudar a energia, o balanço de energia, estudar a primeira lei de termodinâmica é fundamental porque nós temos vários problemas em engenharia que envolvem a conversão de trabalho mecânico em uma determinada energia térmica, em uma determinada variação de temperatura. Da mesma forma, nós podemos ter uma variação de temperatura que leva ao trabalho mecânico, ao movimento. Por exemplo, nós estamos falando no movimento de um automóvel. No movimento do automóvel, nós temos a queima de um combustível que produz uma variação de temperatura. A partir dessa variação de temperatura, nós observamos o movimento, a variação do estado de movimento de um determinado corpo, por exemplo, de um automóvel. Podemos também nos referir ao experimento de Joule, onde Joule agitava a água e conseguia, a partir dessa agitação, uma determinada variação de temperatura. Então, entender como se dão esses processos de conversão de energia é fundamental quando nós buscamos utilizar a termodinâmica em aplicações do dia a dia. O que nós precisamos ter em mente é o princípio de conservação de energia mais geral, e ele nos diz o seguinte, que a energia ela não pode ser criada nem destruída durante um processo, ela pode apenas mudar de forma. Isso significa o seguinte, que nós, quando analisamos as formas de energia que estão sendo transferidas para um sistema, nós temos que sempre reconhecer qual é a quantidade de energia que está entrando, qual a quantidade de energia que está saindo. A diferença entre a energia que entra e a energia que sai é justamente a variação da energia do sistema. E é essa variação da energia do sistema que levará à alteração do sistema. Levará à variação de temperatura do sistema, por exemplo. Então, em termos matemáticos, o que nós temos é o seguinte. A gente sempre tem uma quantidade de energia, a gente monitora a quantidade de energia que está entrando, monitora a quantidade de energia que está saindo do sistema, e o que sobrar, o resíduo de energia, é o que vai causar alterações no sistema, como a gente viu anteriormente, quando falamos inicialmente do conceito de energia. Lá a gente viu o seguinte, que a energia está relacionada à capacidade de causar alterações no sistema. Quanto maior a energia, maior a alteração no sistema, maior o efeito sobre o sistema. E é justamente essa diferença entre o que entra e o que sai que vai causar o efeito sobre o sistema. Podemos entender isso de forma bastante intuitiva. Vamos considerar alguns exemplos. Note, por exemplo, essa situação onde nós temos o aquecimento de uma panela em um fogão convencional. Numa situação típica, nós sempre temos calor entrando na panela, advindo da chama. Esse calor, então, supomos que ele seja em torno de 15 kJ. Mas, ao mesmo tempo, a panela ela não é um material, não é fabricado de um material que não permite a transferência de calor. A panela é feita de um material que permite a condução de calor. Logo,
parte do calor que é adicionado ao sistema sai. Supomos que essa quantidade que saiu seja de 3 kJ. Então vamos analisar o balanço. O balanço diz o seguinte, que está entrando 15 kJ, está saindo 3 kJ. O que sobra? 12 kJ. Então essa é a variação da energia do sistema. 12 kJ. É isso que vai causar alterações, que vai proporcionar o cozimento do alimento ao longo do tempo. Um outro exemplo, digamos que a gente tenha um forno elétrico que está ligado a uma bateria. Imagine que esse forno elétrico agora ele é bem isolado, ou seja, ele tem envolto uma camada de isopor bastante espessa. Isso permite que a gente possa considerar essas fronteiras como fronteiras adiabáticas, fronteiras que são intransponíveis para a passagem de calor. Suponha agora que você liga essa bateria. Quando você liga essa bateria, a gente sabe que por efeito Joule, nós teremos aqui uma passagem de corrente elétrica através do resistor. E essa corrente elétrica, ela produz uma quantidade de calor em função da desaceleração dos elétrons que passam por essa estrutura que compõe o resistor. Essa desaceleração provoca uma variação da temperatura do resistor, fazendo com que o resistor em si tenha uma temperatura maior do que o ambiente, produzindo então, permitindo a transferência de calor para o ambiente interno. Mas notem que o que entra nesse sistema é corrente elétrica. A conversão de energia elétrica em calor ocorre internamente no sistema. Então a gente modela isso como trabalho. O que nós temos então? Nós temos uma quantidade de calor, nós temos uma quantidade de trabalho entrando no sistema. Então nessa situação entra trabalho, não sai nada. Por quê? Porque é fronteira adiabática. Logo, a variação na energia do sistema é justamente 5 kJ o trabalho que entrou dentro desse forno elétrico. É isso que vai causar a alteração do sistema, o assamento, o cozimento do alimento. Outra situação, digamos que agora a gente tenha trabalho de eixo atuando sobre o sistema. Digamos que nós tenhamos aqui um trabalho de eixo de 8 kJ e a fronteira novamente seja adiabática. O sistema ele é aquecido por meio de trabalho, como nós vimos lá no caso das experiências de Joule. E como ele é aquecido, a tendência dele é perder calor para a vizinhança, uma vez que a temperatura 2 tende a ser, à medida que a hélice se movimenta, tende a ser maior que a temperatura da vizinhança. Só que daí a gente insere aqui uma fronteira adiabática. Então, esse sistema ele não pode perder energia por meio de calor. Logo, o sistema se aquece. Então, essa é a ideia que nós temos aqui. Qual é a variação da energia do sistema? A variação da energia do sistema é igual ao trabalho que entrou no sistema, ou seja, 8 kJ. Um outro exemplo que a gente usa com mais frequência é o exemplo de um conjunto de cilindro-pistão. Imagine que nós estejamos falando aqui de um conjunto de cilindro-pistão que apresenta fronteiras adiabáticas. Ele está envolto, então, em um material como fibra de vidro, como isopor, que mantém a energia dentro do sistema. Então a gente vem aqui e aplica uma pressão sobre o sistema, levando então a um deslocamento. Nós vimos que isso é uma forma de trabalho, isso é trabalho de fronteira móvel. Logo, existe uma quantidade de energia entrando no sistema. Só que não é calor, isso aqui é trabalho. Se nós calcularmos lá a integral de PDV, a gente vai ver que isso é 10 kJ. Se isso aqui for 10 kJ, significa que a variação na energia do sistema é 10 kJ. E isso vai aquecer o sistema. Então a compressão, ela sempre aquece o sistema. A gente sempre pode imaginar o gás como um bloco de borracha, como uma mola. Toda vez que você comprime uma mola, você armazena energia na mola. Como é que você sabe disso? Porque se você liberar a mola, ela se expande novamente, deslocando toda a vizinhança, deslocando a sua fronteira.
Então, quando nós comprimimos um gás ele também tem essas propriedades elásticas, como um bloco de borracha, como uma espuma. Então você comprime o bloco de borracha e ele se mantém num estado de energia maior. Ele armazena energia de compressão nesse caso. Isso significa que quando você liberar o bloco, ele vai liberar essa energia causando o deslocamento da vizinhança. De forma geral, podemos ter diferentes formas de energia atuando no sistema. Por exemplo, nesse caso nós temos uma quantidade de calor entrando, uma quantidade de calor saindo, e nós temos também trabalho entrando no sistema. Em termos de energia, o que a gente tem? Então você tem 15 kJ entrando mais 6 kJ entrando. Então entra no total 21 kJ e sai 3 kJ. Variação da energia do sistema, ou seja, o que sobra exatamente é 18 kJ. Então essa é a maneira bastante intuitiva da gente enxergar como que funciona o balanço de energia, transferência de energia para um sistema. Note que nós temos 3 mecanismos básicos de transferir energia para o sistema. O primeiro, que a gente viu, que envolve justamente uma diferença de temperatura, que envolve a transferência de energia por calor. Então, o calor ele altera o estado de agitação molecular. Então, como a agitação molecular é uma forma de energia microscópica, e quando a gente soma toda essa variação da agitação molecular, nós temos uma variação da energia interna do sistema. Então podemos alterar a energia do sistema por meio de calor. Podemos alterar a energia do sistema pela realização de trabalho, pela transferência de energia na forma de trabalho. Seja comprimindo um gás, por exemplo, ou provocando a expansão de um gás. Então, num primeiro caso, você comprime o gás, transfere energia para o gás. No segundo caso, o gás transfere energia para a vizinhança, uma vez que ele se expande, comprimindo levemente a sua vizinhança. A outra forma de transferir energia para o sistema é por meio de massa, pela transferência de massa. Como, por exemplo, podemos lembrar aqui da situação de um sistema que envolve aquecimento de água. Então, no caso do aquecimento de água, você tem ali resistores dentro do aquecedor que convertem a energia elétrica em calor, aquecendo o sistema. A água ela entra numa determinada energia, sai com uma energia superior. Então há um fluxo de energia, ela leva consigo parte da energia que ela recebeu dentro do sistema. Então é possível, a partir da transferência de massa, você causar alterações da energia do sistema. Resumindo, quando a gente coloca todas essas formas juntas, nós podemos então ter uma equação de balanço de energia escrita dessa forma. Podemos enxergar esse resultado imaginando o seguinte, imaginando que nós temos a equação de balanço escrita desse jeito aqui, a energia que entra menos energia que sai, igual a variação da energia do sistema. Lembre-se, a energia ela pode entrar de diferentes formas, ela pode entrar como calor, trabalho e massa. Podemos explicitar isso nessa equação. Então ela entra como calor, ela entra como trabalho e ela pode entrar também como massa. Ela pode sair como calor, ela pode sair como trabalho e ela pode sair junto com a massa. Tudo isso aqui provoca uma variação da energia do sistema. Quando a gente agrupa esses termos, então o que a gente vai ter? Calor entrando menos calor saindo, mais trabalho entrando menos trabalho saindo, mais energia transportada pela massa entrando menos energia transportada pela massa saindo. Tudo isso é igual a variação da energia do sistema, que é justamente essa equação que nós temos aqui embaixo. Então veja, são diferentes formas, a gente só está especificando quais formas de energia estão atuando no sistema. Note que, da mesma forma como nós trabalhamos anteriormente, a energia do sistema ela é composta pela energia total, ela é composta pela energia cinética, ela é composta pela energia potencial.
Se esse sistema, digamos que a gente tem um aquecedor de água. O aquecedor de água você tem ele fixo, ele não muda de posição, ele permanece em repouso enquanto a água entra, é aquecida e sai. Então significa que a variação de energia cinética desse exemplo do aquecedor é nula e a variação de energia potencial é nula. Dessa forma, na grande maioria dos problemas, assim como nesse exemplo que eu passei para vocês, a variação de energia do sistema é basicamente modelada pela variação da energia interna envolvida. Então é a água que passa por um aquecimento, a água que tem a sua variação que passa por uma variação de energia térmica ao passar pelo aquecedor. Então é um sistema comumente conhecido como um sistema estacionário. Notem que o mesmo poderia acontecer se a gente estivesse considerando um vagão de trem que durante o seu trajeto recebe uma quantidade de energia e perde uma quantidade de energia. O que importa é assim, se ele não passa por variações de energia cinética e variações de energia potencial, sua energia continua, a sua velocidade continua a mesma, a sua altura continua a mesma, então, da mesma forma, ele pode ser tratado como um sistema estacionário, no qual a variação de energia cinética e a variação de energia potencial são nulas e o sistema é modelado apenas pela variação da energia interna. Note que quando nós trabalhamos com uma equação de balanço, todos os termos que aparecem na equação de balanço são quantidades positivas, pessoal. O sinal aparece aonde? O sinal aparece aqui, explicitamente. Então a gente não precisa se preocupar com o sinal, se é calor que entra ou calor que sai. O calor que entra e o calor que sai, ele é sempre positivo. A gente vai ver como é que fica, em que situações que o calor ele pode ficar negativo. Mas aqui, essas quantidades que entram no balanço de energia são quantidades absolutas, sempre positivas. É conveniente, e como muitas vezes acontece, a gente usar o conceito de calor líquido e trabalho líquido na análise de um determinado sistema. Calor líquido ele é visto assim. Então, quando nós temos calor transferido para o sistema, imagine que nós temos uma situação onde calor é transferido para o sistema está sendo aquecido. Isso é sempre positivo. Por quê? Porque a energia na forma de calor pode ser convertida em trabalho. Então, quando o calor líquido é transferido para o sistema, isso é positivo. Quando o calor líquido é transferido do sistema, isso é negativo, porque o sistema está perdendo o potencial de converter esse calor em trabalho. Toda máquina térmica, como a gente vai ver, ela é concebida com o objetivo de produzir trabalho a partir da transferência de calor. Então, toda vez que a máquina ganha calor, isso é positivo, isso é o que a gente quer, porque esse calor pode ser aproveitado e convertido em uma outra forma de energia. Quando o calor é perdido, isso é negativo, por uma vez que o calor ele não vai ser convertido em trabalho. Uma maneira conveniente de a gente definir o calor líquido é justamente usar essa relação que está aqui. Calor líquido é o calor que entra menos o calor que sai. Note que se a gente for analisar essa definição de calor líquido, a gente vai ver o seguinte, a gente vai ver justamente o que a gente quer aqui em cima. Isso aqui é o que se busca na aplicação. Então, nós escrevemos o calor líquido de modo que isso aqui, essa afirmação aqui em cima, ela seja verdadeira. Vamos conferir para ver se essa definição de calor líquido, ela realmente recupera esse enunciado, essa afirmação que está acima. Imagina o seguinte, como uma situação limite, pensa que nós temos calor saindo do sistema nulo. Se nós temos calor nulo, o que sobra? Sobra uma quantidade de calor apenas entrando no sistema. Então o líquido ele é composto pela quantidade que entra no sistema. Como a QE, QS, WE, WS são sempre números positivos, calor líquido é um número positivo. Agora outra situação. Imagine que nós temos calor entrando no sistema como sendo zero. Ou seja, eu só reconheço uma quantidade de calor saindo do sistema.
Quando eu aplico essa relação, eu vejo o quê? Eu vejo que o calor líquido é menos que S. Como que S é sempre positivo, então calor líquido nessa situação fica menor do que zero. Dessa forma, essa convenção de sinais, essa afirmação que nós fizemos inicialmente de calor líquido transferido para o sistema é positivo, enquanto calor líquido transferido do sistema é negativo, ela é recuperada se a gente definir justamente o calor líquido por meio dessa expressão aqui. Podemos também definir o conceito de trabalho líquido. Só que nesse caso, notem que é um pouco diferente. O trabalho líquido, ele, quando é realizado sobre o sistema, ele é negativo. Já o trabalho realizado pelo sistema é positivo. Qual é o conceito aqui? Essa ideia aqui ela vem lá da ideia do tempo quando os primeiros motores a vapor, as máquinas a vapor foram concebidas. Por quê? Porque o objetivo de uma máquina é produzir trabalho. Produzir trabalho significa trabalho saindo da máquina. Então, toda vez que uma máquina produz trabalho, que o trabalho sai da máquina de alguma forma, nós temos que isso é positivo, isso deve ser positivo. Se nós queremos relacionar isso com a convenção de sinais, posso dizer assim, toda vez que o trabalho está saindo, é positivo. Toda vez que o trabalho está entrando no sistema, isso é negativo, porque isso não me produz algo útil. Lembre-se que quando nós queremos uma máquina, nós queremos que ela produza algo para nós, que nós possamos economizar a nossa energia, mas que a máquina realize trabalho para nós. Então isso é positivo quando a máquina realiza o trabalho. Quando nós temos que realizar o trabalho, isso não é positivo, isso é negativo. Uma maneira de definir o trabalho de modo que essa afirmação, que essa convenção seja respeitada é assim, olha, trabalho líquido é trabalho que sai menos o trabalho que entra. Veja que isso aqui está invertido, pessoal. Isso está invertido em relação à definição de calor líquido. Aqui, olha, o trabalho que sai menos o que entra. Isso é a definição de trabalho líquido. Veja se isso está de acordo com o que a gente busca, essa definição. Olha, uma situação onde eu tenho trabalho saindo é zero, uma situação que é negativa, eu não quero isso. Então, se trabalho saindo é zero, eu tenho que trabalho líquido é menos o trabalho que entra. O trabalho que entra é sempre uma quantidade positiva, logo, trabalho líquido negativo. Beleza. Se nós temos a outra situação, trabalho que entra é zero, e agora o trabalho que sai é diferente de zero. Trabalho líquido, WS. WS é um número positivo, logo, trabalho líquido é positivo. Então isso fica, essa definição de trabalho que está aqui, ela fica coerente com aquilo que a gente espera de uma máquina quando a gente transfere calor para ela. A gente quer transferir calor para a máquina, ou seja, quero que o calor entre na máquina, mas eu quero que ela produza trabalho em função dessa quantidade de calor. Se nós definimos calor e trabalho líquidos dessa forma, nós então vamos seguir essa ideia de convenção de sinais que vem muito antes do tempo na qual as primeiras máquinas foram criadas. Veja que nós temos então nosso balanço de energia, calor que entra menos calor que sai, mais trabalho que entra menos trabalho que sai, mais energia que entra com a massa, menos energia que sai com a massa. Nós temos isso aqui. Para iniciar nossos trabalhos, vamos imaginar que nós temos sistemas fechados. Se nós temos sistemas fechados, isso aqui tudo é igual a zero. Não existe variação de massa no sistema. Então a gente só trabalha com calor e trabalho. Se nós agora agruparmos esses termos, reescrevermos a equação, a gente vai chegar nessa expressão aqui. Ou seja, calor líquido menos o trabalho líquido é igual à variação na energia interna de um sistema. Por quê? Porque nós consideramos aqui sistemas estacionários, onde a variação de energia cinética e a variação de energia potencial são nulas. Veja que isso aqui então é a variação, é a primeira lei da termodinâmica aplicada a sistemas fechados. Veja que a primeira lei não passa de um balanço de energia.
o que a gente faz muitas vezes é reescrever o balanço de energia em termos das quantidades líquidas. É preciso prestar atenção nessa definição, porque na maioria das vezes essas quantidades aqui, olha, o líquido que aparece aqui, ele não fica explícito. Então a gente só tem a expressão da primeira lei, calor menos trabalho igual a ΔU. Só que isso muitas vezes gera confusão e a gente precisa se lembrar da convenção de sinais que a gente acabou de discutir para dizer se o que nós temos é trabalho líquido ou se é trabalho positivo, trabalho negativo, se é calor positivo ou calor negativo. Então sempre tenham em mente que nessa expressão aqui nós estamos sempre trabalhando com a forma líquida, que é a forma comumente vista nos livros, que está aqui, a forma convencional. Já uma forma mais intuitiva, que eu recomendo sempre, quando vocês estiverem resolvendo problemas, é usar o balanço, é enxergar a primeira lei da termodinâmica como um balanço. Então aí você vê, ó, tem uma quantidade de calor entrando, tem uma quantidade de calor saindo. Pô, a quantidade de calor saindo é maior do que entra. Logo, isso aqui fica negativo. O mesmo vale para o caso do trabalho. Então vejo que quando nós estamos trabalhando com a forma prática, a forma intuitiva, o sinal ele sai naturalmente da relação de balanço. Porque se nós não temos calor entrando, esse termo já fica negativo. Se nós não temos trabalho entrando, esse termo já fica negativo também. Então é algo para a gente sempre ter em mente. Vamos resolver um problema só para dar um contexto, né, para consolidar essa ideia de balanço. Imagine que nós temos aqui um tanque rígido que contém um fluido quente que é resfriado enquanto é agitado por uma hélice. Então, um líquido, o tanque apresenta um homogeneizador, ou seja, uma hélice que fica movimentando a substância e fazendo com que ela se resfrie um pouco mais rápido, porque ela estimula a convecção nessa situação. Ou seja, nós temos aqui uma convecção forçada dentro do tanque. Suponha que inicialmente nós temos o fluido, ele apresenta uma energia interna de 800 kJ. Então, energia interna aqui, 800 kJ. Durante o processo de resfriamento, o fluido perde 500 kJ de calor. Ou seja, o fluido perde, calor sai do sistema. 500 kJ. E ao mesmo tempo, como a hélice está agitando o sistema, nós temos uma entrada de trabalho de eixo de 100 kJ. Determina a energia interna final do sistema, ou seja, nós buscamos aqui o 2. Isso que a gente busca nesse problema. O que a gente faz para fazer isso? Aplica a primeira lei, aplica o balanço de energia. Então o balanço de energia diz o seguinte: calor que entra menos calor que sai, mais trabalho que entra menos trabalho que sai. Como esse aqui é um sistema fechado, não existe transferência de energia pela massa. E como é um sistema estacionário, isso fica escrito dessa forma. O que nós temos aqui? Nós temos calor saindo, não temos calor entrando. Explicitamente isso não é dito no problema. Temos trabalho entrando, ó, temos calor saindo. Trabalho entrando também temos, é o trabalho de eixo, aqui é o trabalho associado à hélice. Tem trabalho saindo, olha, a princípio não tem nenhuma fronteira móvel, não existe nada que indique trabalho saindo do sistema. Logo, a equação de balanço de energia nesse caso é essa aqui, ó. Variação de energia do sistema. Podemos até marcar essa equação, porque isso aqui é uma informação bastante útil para nós. Na solução de todos os problemas, se a gente tem a equação de energia nas mãos, a gente tem uma ótima ferramenta para calcular propriedades, para determinar o estado futuro do sistema. O que nós temos agora? Então temos isso aqui. O que eu tenho? O que eu quero? Quero a variação de energia interna do sistema. Então a variação de energia interna sai dessa equação aqui. O que nós temos? O 2 menos o 1 é igual a o calor que saiu menos mais o trabalho que entrou no sistema. Certo? Então,
Nesse caso, o 2 é igual a 1 menos QS mais o trabalho que entrou. O 2 é igual a energia interna inicial, 800 kJ, menos o que saiu, 500 kJ, mais o que entrou, 100 kJ. Dessa forma, nós temos que o 2, ele é o quê? 800 menos 500, 400 kJ, 800 menos 500, 300 kJ, mais 100 kJ, 400 kJ. Então, essa é a quantidade de energia que permanece no sistema depois do resfriamento. Então, a energia interna, 400 kJ. Vejo que a gente poderia ter presumido isso já no início do problema, analisando a quantidade de forma bastante intuitiva, toda a energia que entrou, toda a energia que saiu do sistema. Você sabe quanto restou no final. Quando nós imaginamos diferentes problemas de engenharia, muitos desses problemas eles são realizados de maneira permanente, de maneira cíclica. Isso significa que o sistema ele realiza um evento e sempre volta ao estado inicial. Realiza um evento e sempre volta ao estado inicial. Se nós imaginarmos tal tipo de problema num diagrama, então se imagina lá, o sistema inicialmente ele tem uma determinada energia interna, ou de modo geral, uma energia 1. Quando então ele realiza um trabalho, volta ao estado inicial, quando ele volta ao estado inicial, ele volta para o mesmo estado 1. Então, que apresenta exatamente a mesma energia do estado anterior. Então, isso é o que está por trás de um ciclo, de um processo cíclico. A energia do estado final é sempre igual à energia do estado inicial. Então, se nós aplicarmos o balanço de energia, o que nós temos? Em termos da forma convencional, o calor líquido menos o trabalho líquido é igual à variação de energia do sistema. Como não há variação de energia do sistema, eu posso presumir aqui que a quantidade líquida de calor é exatamente igual ao trabalho líquido realizado. Essa é a primeira lei da termodinâmica para ciclos. Então, todo o processo cíclico, o calor líquido, ele é exatamente igual ao trabalho líquido. Vamos ver uma situação que envolve essa relação aqui. Imagine que nós temos um experimento de Joule. O experimento de Joule era baseado na liberação de um peso e movimentação de um eixo que estava ligado, que estava acoplado a uma hélice. Então, toda vez que você libera o peso, a energia potencial do peso é transferida, é convertida em trabalho de eixo, que depois é convertida em energia térmica, em agitação do gás. Isso significa que nós temos o quê? Nós temos uma quantidade de trabalho entrando no sistema, nesse caso. Trabalho de eixo. Só que esse trabalho de eixo, como ele eleva a temperatura do sistema, então se nós pensarmos numa situação típica, então se você agitar muitas vezes essa hélice, se você liberar o peso muitas vezes ou liberar o peso de uma altura bem elevada, a gente vai observar o aquecimento do gás. O aquecimento do gás significa que ele fica a uma temperatura maior do que a vizinhança. O que nós temos nessa situação? Uma transferência de energia na forma de calor. Se as paredes não forem adiabáticas, esse gás ele perderá calor durante o estado posterior, após esse aquecimento inicial. Então, o sistema ele tem uma perda de calor e volta ao estado inicial. Você aquece o sistema, toda vez que você agita um sistema, se você deixar ele parado ali, o que vai acontecer? Depois de um determinado tempo, ele volta ao estado inicial. Ele passa a ter a mesma temperatura que ele tinha antes. Então, isso representa um processo cíclico. O sistema, inicialmente, ele está a uma determinada temperatura, T1. Quando nós aquecemos o sistema, ele vai para uma temperatura T2. Como isso aqui é um volume
fixo, nós temos aqui um tanque rígido. Se nós alterarmos a temperatura, a pressão se altera de maneira proporcional. Nós vimos isso por causa de um gás ideal. Então, nós podemos provar isso. Isso significa que, se aquecermos o sistema, nós teremos um aumento de pressão. Então, o sistema vai do estado 1 para o estado 2, em função da transferência de trabalho. Mas, como o sistema não permanece nesse estado, porque ele fica aquecido, ele fica mais aquecido que a vizinhança, ele tende a perder calor para a vizinhança, voltando ao estado inicial, ele realiza esse processo ali. Logo, ele sai de uma situação de temperatura maior, de pressão maior, e volta à pressão anterior e à temperatura anterior, através, por meio de uma perda de calor para a vizinhança. Logo, o sistema, observe, ele sai do estado 1, vai para o estado 2, depois volta para o estado 1, que é o mesmo estado inicial. Esse é um processo cíclico, mais especificamente é um processo isocórico, que envolve transferência de calor, transferência de trabalho, nessa situação em particular, e transferência de calor no estado final, que leva ao estado final. Se aplicarmos a equação de balanço ou a primeira lei aplicada a um ciclo, neste caso teremos o seguinte: teremos que o trabalho líquido ele é igual ao calor líquido. Definimos o trabalho líquido como sendo o trabalho que sai menos o trabalho que entra. Lembre-se, isso aqui é uma definição. O calor líquido é o quê? É o calor que entra menos o calor que sai. Também é uma definição. No sistema nós não temos trabalho saindo, nós temos trabalho entrando. Da mesma forma, após a transferência de trabalho, nós temos o resfriamento. O resfriamento exige uma quantidade de calor que sai do sistema. Não tem calor entrando. Isso significa que o trabalho que entra menos o trabalho que... isso significa que menos trabalho entrando é igual a menos o calor saindo. Ou simplesmente que o trabalho que entra é igual ao calor que sai do sistema. Então, essa equação de balanço aplicada a um processo cíclico. Vamos resolver um problema um pouquinho diferente para o uso da primeira lei. Vamos supor que você tem uma situação, tem um dia que você está lá muito deprimido, e você decide ir à sorveteria, ir ao shopping, e vai lá, come um sundae. Um daqueles grandes, assim, com cobertura de chocolate, bem caprichado. E nós podemos estimar o valor energético desse sundae. Ele resulta em 900 calorias. 900 calorias com C maiúsculo. E a seguir, você fica arrependido, a consciência pesa. Poxa, aquele regime que eu fiz durante os meses, agora vai por água abaixo, se eu não fizer algo. Então, aí você pensa assim, se eu subir algumas escadas, eu vou conseguir, talvez, perder essa quantidade de energia. Isso é uma recomendação lá do Márcio Atala, que vocês, um personal trainer aí das estrelas. Então, você pode, se você não tem acesso a uma academia, você pode subir escadas a fim de perder essa energia que for armazenada aí em função da corrida, em função do consumo dessas calorias. Então vamos lá. Aí você pensa assim, poxa, então vamos lá, estou aqui em casa, comi um sundae, vou aproveitar, vou subir as escadas no meu prédio. Então. Aí você pensa assim, poxa, quantos degraus eu vou precisar subir? Ou de maneira mais direta, qual é a altura que eu vou precisar chegar para perder essas 900 calorias, nesse momento
nesse momento de crise emocional que eu apresentei. Vamos lá, podemos calcular isso usando justamente um balanço de energia. De forma explícita, temos que o calor que entra menos o calor que sai, mais trabalho que entra menos trabalho que sai, mais a energia que entra com a massa menos a energia que sai com a massa. Tudo isso leva a uma variação na energia do sistema, que é você. Né? Vamos colocar aqui, ó, você. Aqui. Nessa situação, temos o seguinte. Vamos imaginar que quando você sobe as escadas, você não vai perder uma quantidade de calor considerável. Também não vai ganhar calor nesse processo. Então, não há troca de calor. É uma primeira aproximação. Ok? Da mesma forma, assim, trabalho não vai entrar, não vai ser atuado sobre você. Trabalho não vai ser realizado sobre você. Você não vai usar o elevador. Então, isso significa que o trabalho que entra também é zero. Você consumiu uma quantidade de energia durante o processo. Essa quantidade são as 900 calorias. Consumiu o Sunday. E durante a subida das escadas, por exemplo, você não vai perder massa. Não? Vai permanecer aproximadamente com a mesma massa. Então essa é a equação que nós temos aqui. Então veja o que nós estamos fazendo. Você está aqui. Está um pouquinho mais gordinho depois de comer um sundae. O que nós temos aqui? Nós temos então uma quantidade de energia que entrou com a massa. E essa energia ela precisa ser consumida. Vamos ver como é que isso fica no balanço. Então o balanço ele vai ficar menos o trabalho que sai, mais o trabalho que entra, desculpe, a energia que entra com a massa, com o sundae, e isso fica igual a energia que você tem no estado final menos a energia que você tem no estado inicial. Note, você gostaria de realizar um processo de modo a retornar ao estado inicial antes de consumir aquele sundae. Temos aqui um processo cíclico. Hein? Dessa forma, você quer que a energia que você tenha depois de subir a escada seja igual à energia que você tinha antes. O que nós concluímos? Nós concluímos que o trabalho que deve sair, a energia que deve sair na forma de trabalho, ela é exatamente igual à energia que entrou na forma do sundae. Então, entrou uma quantidade de energia em você. Precisa sair uma quantidade de energia equivalente ao que foi consumida. Essa é a ideia do balanço. Você consumiu uma quantidade de energia e precisa perder essa quantidade de energia de alguma forma. Você consumiu isso na forma de massa e pretende agora perder isso na forma de trabalho. Qual é a ideia? A ideia é a seguinte: quando você sobe a escada, quando você sobe as escadas até o topo de um prédio, você consome energia e transfere essa energia para você mesmo. Você pega a energia associada às calorias que você consumiu e transforma em energia potencial. Você sai daqui e vem para uma altura superior. Então você está aqui. Quando você vem para cá, você tem um ganho de energia potencial, que está associado justamente a MGH. Então é essa altura entre esses dois pontos que estão aqui, ó. Essas duas referências. Então veja a ideia: consome o que você consumiu, elimina o que você consumiu em termos de calorias e transforma isso em exercício, nesse caso específico, em energia potencial. Logo,
que nós temos esse trabalho, como ele precisa ser consumido na forma de energia potencial, você pode dizer que esse trabalho aqui ele vai ser mgh. E a energia, então esse mgh é igual a exatamente a quantidade de calorias que você consumiu. O que nós temos então? A gente sabe que a partir dessa relação, olha aqui, ó, a altura que você precisa subir para ganhar uma determinada energia potencial que seja equivalente ao que você consumiu em calorias com o Sandy, vai ser igual então a energia consumida sobre mg. Agora precisamos calcular a altura h. Vamos trabalhar com o sistema internacional. Logo, nós temos que precisamos converter esse sistema que está em calorias. Então, 900 calorias, isso é igual a 900 quilocalorias. Quando a gente tem essa caloria maiúscula aqui, ó, veja, tem um fator 1000 aqui, ó, que pesa ainda mais a nossa consciência. Sabemos que uma caloria ela é igual a 4.190 joules. 900 calorias vezes 1 ou 4.190 joules sobre uma caloria. Essa caloria vai com essa caloria. Nós vamos ficar com 3,8 aproximadamente vezes 10. A sexta joules. Perceba que nós temos aqui megajoules. Logo, a altura nesse problema vai ser 3,8 megajoules sobre a massa. Vamos supor uma pessoa com 60 kg vezes 9,8 metro por segundo ao quadrado. Temos que Joule é Newton vezes metro. Joule sobre quilograma metro por segundo ao quadrado vai ficar... Isso aqui é Newton. Então vai ficar Newton. Isso aqui vai sobrar metro no final. Se a gente substituir isso, então, na calculadora, nós vamos ter aproximadamente uma altura de 6.410 metros. Realmente, agora a consciência pesou, né? Essa altura é uma altura mais do que 6 quilômetros. Se a gente imaginar o maior prédio do mundo, que é a torre Burj Khalifa bin Zayed, ela tem 828 metros. Você vai ter que realmente fazer esse trajeto de subida aqui umas 8 vezes. Sobe, chega lá em cima, pula e já não volta mais. Realmente é uma coisa bem complicada e vejo como a massa ela carrega consigo uma grande quantidade de energia. Se a gente quiser consumir energia subindo escadas, como o Márcio Atala indica, realmente a gente precisa fazer muito exercício. Naturalmente, aqui, pessoal, nós fizemos algumas aproximações. Note que a gente desprezou qualquer transferência de calor associada ao sistema. A gente desprezou... E essa transferência de calor está associada muito à respiração.
Quando nós respiramos, a gente perde muita energia na respiração, porque o ar ele entra, a temperatura ambiente sai a 37 graus Celsius, então ele é aquecido. Toda vez que a gente respira, a gente perde na energia na forma de calor. O nosso corpo também está constantemente perdendo calor. Logo, a gente desprezou isso. Mas mesmo se a gente considerasse essas quantidades, fizesse uma estimativa sobre essas quantidades, isso aqui não seria tão diferente. Então a gente percebe que, em resumo, que a massa ela carrega consigo uma grande quantidade de energia e não é fácil a gente consumir essa energia, converter essa energia em trabalho. Nas aulas anteriores nós fizemos alguns cálculos que usaram o conceito de entalpia. Só para lembrar, a entalpia é uma propriedade combinada que envolve a energia interna e um termo PV. Lá nós vimos isso no contexto de mudança de fase. Lá nós discutimos que a gente ia provar que o calor necessário para converter uma quantidade de líquido em vapor completamente era justamente a variação da entalpia. Então, a gente discutiu isso anteriormente. Então vamos ver como é que isso funciona. Para fazer essa conversão, podemos usar justamente um balanço de energia. Veja a importância do balanço de energia na solução de muitos problemas. Então isso é uma coisa que a gente vai usar muito daqui para frente. Queremos então determinar o calor de modo a aquecer um sistema, de modo mais geral. Vamos imaginar que eu tenha aqui um conjunto de cilindro-pistão com alguns pesos e eu não altero os pesos durante o processo. Então isso significa que o processo é um processo isobárico. O processo consiste do aquecimento do sistema de T1 a T2 por meio da transferência de calor. Vamos lá, como é que ficaria isso? De acordo com o balanço de energia, nós temos que a energia que entra, menos a energia que sai, igual a variação de energia interna do sistema, já assumindo aqui um sistema estacionário. Temos calor entrando, menos calor saindo, mais trabalho entrando, menos trabalho saindo. Nesse caso, isso é igual a ΔU. Nessa situação, temos calor entrando, não temos calor saindo. Não explicitamente. Temos aqui trabalho entrando? Não, não temos nenhum resistor, não temos uma hélice. Temos trabalho saindo? Temos trabalho saindo. Lembre-se que o pistão, inicialmente, ele está nessa altura. E depois ele vai para essa altura aqui, olha. Isso significa que ele ganha altura. Se ele ganha altura, ele ganha energia potencial. Da onde que sai essa energia potencial? Do gás. O gás está, então, perdendo energia na forma de trabalho aqui, olha. Por quê? Porque ele desloca o pistão. É um trabalho de fronteira móvel. A equação de balanço fica calor que entra menos o trabalho que sai é igual à variação da energia interna do sistema. Essa é a equação de balanço que descreve o processo. Nessa situação, nós sabemos que o trabalho é o trabalho de fronteira móvel. Podemos calcular então usando a integração do estado 1 ao estado 2 de PDV. É um trabalho que sai, veja que é um trabalho positivo, uma vez que nós temos uma variação positiva de volume. Então isso fica calor que entra menos pressão vezes V2 menos V1. Por quê? Porque o processo é um processo isobárico. P1 igual a P2. Portanto, nós ficamos com essa relação aqui. O calor que entra, ele é igual a U2 menos U1, mais, passando esse termo para o lado direito, pressão vezes V2 menos V1.
Nota que podemos escrever essa equação da seguinte forma. O 2 menos o 1 mais pressão 2 vezes V2 menos pressão 1 vezes V1. Por quê? Porque pressão é uma constante. P eu posso chamar de P1, posso chamar de P2, não interessa. O valor de P é único. Aqui usamos essa ideia para que fique mais explícito o nosso conceito. Aquilo que nós queremos provar. Ficamos então com o 2 mais P2V2 menos 1 mais P1V1. O que nós temos aqui? Isso aqui é entalpia. Olha aí, ó. Entalpia no estado 2. Isso aqui, ó, entalpia no estado 1. Logo, concluímos que o calor que entra, calor usado para aquecer um sistema num processo isobárico, é importante mencionar isso, ele é a variação de entalpia do sistema. Veja que esse é um resultado da aplicação da primeira lei da termodinâmica, do balanço de energia ao sistema. Para a gente entender a ideia e consolidar mais esse conceito, para a gente formalizar o nosso conhecimento, nesse caso, com relação à aplicação da primeira lei a um processo isobárico, vamos imaginar o aquecimento de um sistema que envolve um conjunto de cilindro e pistão e um resistor. Bastante comum, né, em qualquer aplicação. Você aquece o sistema usando um resistor. Suponha então que nós temos um arranjo de cilindro e pistão com 25 gramas de vapor de água saturado, mantido a pressão constante de 300 kPa. Um aquecedor à resistência dentro do cilindro é ligado e circula uma corrente elétrica de 0,2 A por 5 minutos a partir de uma fonte de 120 volts. Ao mesmo tempo, ocorre uma perda de calor de 3,7 kJ. Determina a temperatura final do sistema, ou seja, a gente quer aqui o T2. Primeira coisa que a gente faz, vamos representar esse processo num diagrama. Recomendo fortemente isso, pessoal. Toda vez que a gente está trabalhando com esses problemas, em especial com problemas que envolvem substâncias saturadas, represente inicialmente o diagrama. Como foi trabalhado aqui? Olha, foi dada a pressão do sistema, vamos trabalhar com o diagrama pressão-volume específico. O sistema está num estado de vapor d'água saturado, ou seja, ele está aqui. Ó. Esse é o estado inicial. E ele é mantido a pressão constante. Nessa situação, o que nós temos? Nós temos aquecimento por meio de um resistor. Logo, se eu tenho uma situação de vapor saturado, se a gente fornecer calor para o sistema, é mais provável que ele evolua para uma condição de vapor superaquecido. Isso a pressão constante, porque note que em nenhum momento há alteração das massas acima do pistão. Então o processo que a gente espera nessa situação é esse aqui, olha. Então, a princípio, essa é a representação do processo termodinâmico num diagrama PV. Dessa forma, processo isobárico. Ok, agora temos uma visão mais geral do problema. Nós temos então um aquecimento que leva a uma condição de vapor superaquecido. Vamos determinar a temperatura. Antes de determinar a temperatura e tentar enxergar esse conceito aqui, a ideia de temperatura, vamos usar o que a gente sabe. A gente acabou de aprender a determinar o balanço de energia para diferentes sistemas. Nesse caso, nós temos que o calor que entrou menos o calor que saiu, mais o trabalho que entrou menos o trabalho que saiu. É um sistema fechado, logo isso aqui é a variação de energia potencial, da energia interna do sistema. Aqui é um sistema estacionário também.
Temos uma quantidade de calor que entrou? Não. Por outro lado, tem uma quantidade de calor que saiu. Isso aqui. Temos trabalho entrando? Temos. Trabalho elétrico. É isso aqui. Temos trabalho que saiu? Sim. Por quê? Porque isso é um processo isobárico. Se isso é um processo isobárico, esse pistão aqui, ele foi movimentado do estado 1 para um estado 2, ou seja, ele, como a gente observa aqui, olha, ele saiu de um volume específico, associado ao vapor saturado, e foi para um volume final, que é o volume específico do líquido do vapor superaquecido, nesse caso. Então, houve uma variação de volume, um aumento de volume. O pistão ganhou energia potencial. Da mesma forma, a vizinhança da água, ela foi, do conjunto cilindro-pistão, ela foi levemente comprimida com o movimento do pistão. Como a vizinhança em geral é a atmosfera terrestre, é um ambiente da sala, essa compressão ela é muito pequena, ela acaba não causando um efeito significativo e a gente em geral despreza essa contribuição. A gente considera o que é mais relevante aqui é realmente a variação da altura do pistão. Mas existe também essa compressão da vizinhança. Também existe a variação da velocidade do pistão. O pistão inicialmente está em repouso, depois ele ganha uma determinada energia cinética, se movimenta. Então, de um modo mais geral, a gente também teria aqui uma variação da energia cinética do pistão, além da variação da energia potencial. Mas tudo bem, isso aqui para nós é irrelevante porque nós trabalhamos com termodinâmica de equilíbrio. O que nos interessa é o estado inicial e o estado final. Logo, o balanço para essa estação fica o seguinte, fica menos QS mais trabalho elétrico. Veja que os sinais eles aparecem aqui, ó, naturalmente. A gente não precisa usar a convenção de sinais aqui, ficar pensando sobre a ideia de que é trabalho líquido ou calor líquido nessa situação. O trabalho que sai aqui é o trabalho de fronteira. Isso é a variação de U. Então temos que menos QS mais o trabalho elétrico igual a ΔU mais trabalho de fronteira. Acabamos de mostrar, pessoal, olhem a demonstração anterior, que isso aqui é igual à variação de H. Processo isobárico, que envolve, então, uma combinação do termo de variação de energia interna mais o trabalho de fronteira móvel. Logo, a equação de balanço que descreve esse processo é isso aqui. Agora precisamos descobrir a temperatura. Vamos ver o que nós temos. Olha, aqui explicitamente não aparece temperatura. Como é que a gente poderia, então, resolver esse problema? Vamos analisar o estado inicial. O estado inicial nós temos. Então, a gente sabe que a pressão 1 aqui é 300 kPa. Pressão 2, também sabemos, 300 kPa. O estado inicial é um estado de vapor d'água saturado. Isso significa que o estado está determinado. Temos a pressão e temos essa informação de vapor d'água saturado. Estado 1 está determinado. Isso significa que nós temos aqui o volume, a partir da tabela, o volume específico do vapor saturado, que seria, nesse caso, 0,60582 metro cúbico por quilograma. Temos a entalpia do estado inicial, que a entalpia em particular é específica, nós estamos trabalhando com tabelas, as tabelas trabalham sempre com as propriedades da energia por unidade de massa. Nesse caso, 2.724,9 kJ por quilograma. Temos a temperatura inicial também, que isso aqui seria a temperatura de saturação. Note também que aqui nós temos as isotermas nesse gráfico.
Essa isoterma aqui, ó, está a temperatura 2, temperatura 1. Essa isoterma um pouco mais acima é a temperatura 2. Nota então que a temperatura 2, a partir dessa representação gráfica, ela é maior do que a temperatura 1. Basta lembrar lá de como nós construímos o diagrama pressão-volume específico. À medida que nós saímos desse ponto e subimos, né, eu vou aumentando as temperaturas. As isotermas se referem a temperaturas cada vez maiores. Então T2 é maior que T1. T1, nesse caso, que é a temperatura do vapor saturado, ela é igual a 133,52 graus Celsius. Isso aqui nós temos da tabela. Em particular, tabela A5. Ok, temos as propriedades do estado inicial, o estado determinado, agora queremos saber o estado final. Para saber o estado final, lembre-se do postulado de estado. A gente precisa de duas propriedades. Duas propriedades independentes e intensivas. Temos uma, que é P2. 300 kPa, processo isobárico. Precisamos de mais alguma propriedade. E se a gente analisar com calma a equação de balanço, nós temos essa quantidade. Nós temos justamente a entropia no estado final, que é o que pode complementar essa relação aqui, olha. Duas propriedades intensivas, independentes, a temperatura fica determinada, podemos acessar o dado na tabela termodinâmica. Veja o que nós temos aqui. Temos então H2 menos H1 igual a trabalho elétrico menos o calor que saiu do sistema. Trabalho elétrico, nós podemos calcular, como nós vimos, ele é tensão vezes a corrente vezes o tempo de aplicação. Se a gente escrever, então, tensão nós temos, corrente nós temos, tempo de aplicação nós temos. Então esse valor está determinado, é um número aqui. Ó. Como a gente está trabalhando com entalpia específica aqui, olha, entalpia por unidade de massa, vamos escrever essa equação em termos da entalpia por unidade de massa. Sabemos que Hzão é igual a M vezes Hzinho. Isso me permite dizer que H2 menos H1, como o sistema é um sistema que apresenta massa constante, M2 é igual a M1, que eu tenho a massa, multiplicando essa relação, isso me permite, tenho a massa multiplicando isso aqui, passo a massa dividindo, e a expressão fica escrita dessa forma. Ou seja, H2 é igual a H1 mais trabalho elétrico menos o calor que saiu sobre a massa do sistema. Equação importante para nós. Como nós vimos, nós temos esse cara aqui, trabalho elétrico nós temos, calor que saiu do sistema nós temos e massa nós também temos. 25 gramas ali. Foi fornecido o dado. Se vocês substituírem esses dados na relação, vocês vão chegar nesse valor aqui, ó, que H2 ele é igual a 2.864,9 kJ por quilograma. O que você pode fazer agora? Temos estado a pressão final, temos a entalpia final, basta acessar a tabela termodinâmica. Essa é uma maneira indireta de determinar a temperatura de um sistema. Se vocês acessarem a tabela termodinâmica, vocês vão ver que existe um valor muito próximo a esse aqui na tabela. E o valor próximo ele está diretamente relacionado à temperatura de aproximadamente 200 graus Celsius. Então a temperatura final do sistema passa a ser 200 graus Celsius aproximadamente. Então uma determinação indireta. Na próxima aula a gente vai ver como explicitar a temperatura nessa expressão aqui.
não especificamente para sistemas que envolvem, que estão muito próximos da região de saturação. A gente consegue especificar isso quando nós estamos trabalhando com um líquido comprimido ou quando nós estamos trabalhando com um gás, com um vapor superaquecido. A gente consegue aplicar essa relação e explicitar a relação em termos da temperatura. Quando nós estamos numa região próxima da região de saturação, não tem jeito, não dá para aplicar um modelo. Nós temos que aplicar as tabelas termodinâmicas, porque nessa região as equações de estado elas são bastante complicadas, como nós vimos na última aula. Mais uma vez, lembrando aquele problema da última aula, lá a gente provou que a vaporização, na verdade na penúltima aula, que a quantidade de energia necessária para vaporizar 1 kg de substância, 1 kg de água, vaporizar completamente, era a entalpia de vaporização. A gente viu isso. Então aqui a gente mostrou que o calor que deve ser adicionado no sistema é variação de entalpia. Se a gente considerar a variação de entalpia como sendo H2 menos H1, e lembrar que isso é um sistema fechado, M2 é igual a M1, além de perceber que nós estamos trabalhando aqui com... estamos vaporizando o sistema do estado de líquido saturado para o estado de vapor saturado, H2 menos H1 é igual a Hzinho do vapor saturado menos Hzinho do líquido saturado, e isso é equivalente a usar a simbologia Hzinho LV, então nós chegamos nessa relação aqui, onde o HLV, como a gente já discutiu, é entalpia de vaporização ou de condensação. Isso também é conhecido como calor latente. Lá quando a gente estuda lá no início, no ensino médio, em especial, pouco antes também às vezes, né, isso é mais chamado de calor latente, o calor de transformação. Isso aqui então seria equivalente àquela relação que a gente aprende ao QMOL, dessa forma. Então é o calor adicionado ao sistema que não leva a uma variação da temperatura. Como a gente viu, uma vez que durante a mudança de fase não há variação de pressão e não há variação de temperatura. Nesse caso específico não há variação de temperatura porque nós fixamos a temperatura do sistema, mas quando estamos trabalhando com o diagrama TV, a temperatura ela fica fixa no processo de mudança de fase. Podemos também aplicar esse mesmo conceito ao processo de solidificação ou ao processo de fusão. Só que nessa situação a gente vai usar então a entalpia de fusão ou de solidificação. A gente poderia mostrar isso da mesma forma. Continua sendo um processo, imagina, temos um bloco de gelo, fica imerso na atmosfera, a pressão da atmosfera não muda sobre a superfície do bloco, logo o processo é isobárico. Se o processo é isobárico, o calor que é adicionado ao sistema pode ser determinado a partir da variação de entalpia envolvida. No início nós temos uma condição apenas de gelo, no final nós temos uma condição de líquido. A variação de entalpia então me fornece o calor que foi adicionado. Logo, aqui a gente também prova que para cada quilograma que é fundido ou solidificado, nós temos uma quantidade de energia que é o calor latente de fusão, de solidificação, que é a entalpia de fusão ou solidificação, nessa linguagem que é baseada no uso da entalpia. Para a gente finalizar, vamos ver como é que funciona a primeira lei em termos de taxa. Isso é bastante útil. A gente viu quando nós estamos trabalhando com calor, com trabalho, é muito comum você receber os dados na forma de potência, na forma de taxa de transferência de calor. A taxa significa uma velocidade com que a energia é transferida no processo. Velocidade com que o calor é transferido, velocidade com que o trabalho é transferido. Então, potência e taxa, que é ponto, né? Quando nós estudamos aí a lei de Fourier, por exemplo, a lei de
de resfriamento de Newton ou a lei de Stefan Boltzmann. Para obter a equação de primeira lei em termos de taxa, nós dividimos por ΔT. Vejam aqui, ó, já não estou apresentando implicitamente aqui, tem um líquido, olha, fiquem sempre cientes disso. Ou seja, quando a equação é vista dessa forma, esse número pode ser negativo ou positivo, esse número também. Você precisa colocar o sinal diretamente, porque você está usando a abordagem convencional. Dividindo por ΔT, nós temos o quê? Temos aquele conceito de Q ponto, que a gente já viu, que é uma transferência de calor instantânea, transferência de trabalho instantânea. Nesse caso, a gente define essas propriedades quando ΔT tende a zero dessa forma. Então, você tem uma quantidade de calor transferida num tempo que tende a zero, uma quantidade de trabalho sendo transferido num tempo que tende a zero. Então, isso é o conceito de potência e taxa de transferência de calor, que são quantidades instantâneas. E quando nós estamos trabalhando com funções de ponto, como energia, nós usamos o conceito de derivada. Essa variação aqui de energia sobre a variação temporal é igual a dE dt. Substituindo isso nessa relação aqui, nós então ficamos com a primeira lei em termos de taxa. Q ponto, taxa de transferência de calor menos taxa de transferência de trabalho é igual à variação da energia do sistema. De forma geral, fluxo de energia para o sistema menos fluxo de energia saindo do sistema é igual à variação de energia ao longo do tempo, dE dt. Esse problema ilustra bem esse conceito. Imagina que nós estamos carregando nosso celular e a corrente fornecida pelo carregador é de 20 amperes e ele funciona com uma tensão de 12,8 volts. A gente sabe que quando estamos carregando o celular, ele perde calor, né? O celular se aquece, a gente percebe isso, contato. Digamos que ele perde calor numa taxa de 10 watts. Qual é a taxa de aumento da energia interna do sistema? Vamos lá, podemos aplicar diretamente a equação de balanço na forma de taxa. Q ponto menos W ponto é igual a, como é um sistema estacionário, dU dt. Ou calor que entra menos calor que sai, ambos na forma de taxa, mais potência que entra menos potência que sai, ambos então em termos de taxa, dU dt. Nessa situação, eu tenho uma quantidade de calor saindo, não tenho quantidade de calor entrando. Temos o trabalho entrando, não temos trabalho saindo. Trabalho de fronteira móvel, nesse caso, para deslocar a fronteira, para deslocar a atmosfera, a vizinhança é praticamente nulo, como a gente discutiu anteriormente. Isso também é um sólido. Os sólidos, quando são aquecidos, praticamente não variam de volume. A equação de balanço fica menos QS ponto mais trabalho entrando ponto dU dt. Então o dU dt, nesse caso, ele fica igual a taxa de trabalho entrando menos taxa de calor saindo. Temos aqui, olha, potência elétrica, isso é tensão vezes a corrente, menos o calor que está saindo do sistema. Isso vai dar tensão 12,8 volts vezes 20 amperes menos 10 watts. Volt vezes ampere. O volt ele é joules por coulomb e o ampere ele é coulomb por segundo. Fluxo de cargas por segundo.
esse Coulomb vai embora com esse Coulomb, isso aqui fica joule por segundo. Watt vezes ampere, desculpe, volt vezes ampere, joule por segundo, ou seja, isso aqui é o watt. Então a gente está trabalhando aqui com o sistema internacional. Então isso aqui vai dar watt, somo watt, então fechou. Du dt, isso vai dar, se vocês substituírem esses dados, du dt nesse caso vai dar 246 watts, ou 246 joules por segundo. Isso significa que para cada segundo existe um ganho de energia de 246 joules para o sistema. Então, para cada segundo, a bateria ela ganha 246 joules. Isso significa que nós temos, então, esse valor de ganho, de taxa de aumento de energia interna. A variação da energia interna ao longo do tempo, então, é dado por esse valor. Ok, pessoal? Então, ficamos por aqui. Agradeço a atenção de todos. Um forte abraço para vocês. Anotem as dúvidas que em breve a gente vai discutir isso numa live, de modo a sanar qualquer questão que tenha surgido. Tá bom, pessoal? A gente se vê. Até mais.